Como você pode perceber, ou talvez já tenha visto nas minhas redes sociais, eu fui ordenado diácono, que na igreja anglicana é um pastor, é uma ordem de ofício pastoral. Tem um vídeo onde eu expliquei um pouco sobre isso, sobre a eclesiologia, caso você tenha dúvida sobre isso. Esse vídeo aqui serve para vocês conhecerem um pouco mais sobre a minha história. Eu não sei se isso realmente vai te interessar, mas também serve como testemunho. Você vai entender se você assistir tudo. Eu vim basicamente de um berço cristão. Desde pequeno, minhas primeiras memórias já são de eu como crente na igreja. Minha mãe foi para a igreja evangélica, para a Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, logo quando estava grávida de mim. E eu, desde que eu me entendo como gente, tenho lembrança de ser alguém bem interessado na igreja e nesse mundo todo. Minha mãe até conta de quando teve um exercício na igreja dela para decorar os 66 livros da Bíblia. Ela ficava em casa repetindo, tentando decorar os livros, e eu ficava de lado só ouvindo. Acabou que eu decorei. Eu lembro vagamente que as pessoas da igreja, quando viam minha mãe, ficavam pedindo para eu repetir, porque elas não acreditavam, sei lá quantos anos eu tinha, mas era bem novo, bem antes dos 10, talvez uns 7 anos. Uma criança novinha daquela tinha decorado aquilo tudo. E eu cresci então ouvindo desde pequeno profecias de que eu seria um pastor. Quando eu era novo, as pessoas ficavam me chamando de pastorzinho por aí. E eu tive meu momento de encontro pessoal com Cristo, acho que com uns 12 anos de idade, mais ou menos. Me desculpa, eu sou meio ruim de memória, então releva as datas específicas que vão faltar. Eu sempre fui alguém extremamente tímido, extremamente mesmo. Era o cara que ficava no canto da igreja, não puxava conversa com ninguém, nunca foi extrovertido, gostava muito de ficar em casa mexendo no computador, na internet, lendo. E eu lembro que no dia em que eu senti Deus me chamando, no momento do apelo no fim do culto, eu fisicamente não conseguia levantar a minha mão. Apesar de estar chorando muito e querendo muito ir lá pra frente, eu não conseguia fisicamente me mover. Só que quando eu abri meus olhos, eu senti como se alguém tivesse levantado a minha mão e só vi que eu já estava com a mão levantada e já estava indo para frente. Então eu fui até a frente, aceitei a Jesus como meu salvador, logo depois me batizei, e aí eu cheguei na adolescência super empolgado com a igreja. Eu sentia que Deus queria que eu fizesse alguma coisa. Eu lembro de ter feito várias orações para Deus pedindo para Ele tirar aquela timidez de mim. Era uma oração constante minha. Eu queria pregar. Mas se você está aqui nessa noite foi porque Deus te chamou. Glória a Deus. Jesus. Vamos ler as nossas Bíblias no livro de Mateus. Eu aprendi minimamente a tocar teclado para ajudar no louvor dos jovens. Eu cantava e eu até dançava, vocês acreditam nisso? Eu fui líder de jovens uma época, era o braço direito das lideranças, cuidava de ministério, o que precisasse. E eu continuava ouvindo profecias, pessoas chamando de pastorzinho, tudo isso seguia acontecendo. Então assim, se você como eu é alguém muito tímido, não se preocupa, Deus pode fazer de você o que Ele quer, mesmo com a sua timidez, com a sua vergonha, isso não é um pecado. É a sua personalidade e Deus vai fazer uso disso para a glória dele, mano. Aí, em um momento, eu me interessei pela teologia. Eu fui para uma igreja que tinha um ensino mais profundo, que estudava até a história da igreja, que eu nunca tinha ouvido falar daquela forma. Eu conheci a história de Knox, de Wycliffe, de Lutero, Calvino, e eu fiquei doido. Eu fui atrás de livro, curso, fiz um canal no YouTube, comprei e ganhei centenas de livros para estudar e aprender mais. Só que a partir daquele momento, alguma coisa mudou. Passaram a dizer que eu era um mestre, que eu tinha habilidade no ensino, que eu era um bom professor e tal. Até me botaram para pregar mais vezes, mas eu não era mais um pastor. Eu não entendi, fiquei com uma crise enorme na cabeça. Até que um dia um pastor que eu tive até me disse: eu te vejo muito como mestre, mas não como um pastor. Cara, isso foi uma crise pra mim. Eu achei que eu tinha errado, ou que eu estava desejando algo errado, porque eu passei a querer ser um pastor, mas para alguns eu não era mais qualificado, porque eu não era uma pessoa magnética, uma pessoa que aglutinava as pessoas ao seu redor, aquele que todos queriam ter num rolê, não era eu. A partir daí eu comecei a ficar com muita dúvida.
Será que me interessar demais por Deus tinha de alguma forma me desqualificado de ser um bom pastor? Será que um bom pastor estuda, mas nem tanto? Um bom pastor lê, só que médio, não tanto? Um bom pastor se interessa por Deus, mas não tanto assim. Parece que a figura do pastor tinha mudado. Agora um pastor precisava ser magnético, expansivo, extrovertido, o centro das atenções, o que todo mundo quer ter ao redor em qualquer lugar. Eu passei a achar então que Deus tinha me feito desejar coisa errada. Eu lembro que eu orava até pedindo para Deus, tira de mim essa vontade de ser pastor. Afinal, poderia muito bem ser um desejo carnal meu. Até que eu fui olhar para a história. Jesus era um baita mestre, as pessoas chamavam ele de mestre. Grandes pastores foram grandes mestres e nem sempre eles foram tão expansivos dessa forma. Alguns grandes pastores também foram tímidos, reclusos, introvertidos, e isso não impediu eles de serem grandes pastores e nem de realizar os ofícios pastorais com excelência. E, gente, deixa eu contar para vocês. Que crise que eu vivi, durou anos. E eu sei que é a crise de muitos que me ouvem também, que amam Jesus, amam a igreja, mas que acreditaram na história de que pastor e mestre são coisas separadas. Porque o pessoal lê Efésios 4:11, eu vou até ler com você. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O pessoal lê esse texto e interpreta que são coisas individuais, que cada um é só um das coisas ali. Como se Paulo, o apóstolo, também não tivesse sido mestre. Como se Pedro, o apóstolo, não tivesse sido evangelista. Como se outros profetas não tivessem sido pastores. A gente comete muito esse erro de tratar exemplos como se fossem as únicas possibilidades. E aí a gente cria a teoria de que só existem X ministérios, ou X dons, ou X talentos, e não era para ser isso. E esse entendimento me deu uma crise que demorou muito para eu sair. Eu ficava me comparando com outros pastores super extrovertidos e ficava achando que tinha algo errado ou faltando em mim, que eu precisava ser eles, imitar eles no jeito, perder a minha personalidade, sabe? Até que um pastor que Deus colocou no meu caminho olhou para o meu sonho de plantar a igreja e nem me deixou terminar o meu discurso que eu tinha preparado com tanto carinho. Quem acompanha o Teologueiros há muito tempo viu isso acontecer. Eu sempre falei muito sobre plantação de igreja, sobre esse sonho que eu tinha. Só que me falavam que um pastor plantador precisa ter o perfil X, o jeito Y, os dons tal e tal, senão não dá certo. Só que teve um momento que as coisas mudaram. Minha liderança comprou o sonho que Deus tinha colocado no meu coração. Pessoas então começaram a reconhecer essa minha vocação. Um dia, conversando até com um pastor amigo meu, ele apontou para um outro amigo que me acompanhava de perto há muito tempo e disse para mim, cara, para ele, você é o pastor dele. Ele tá aqui, mas ele claramente te enxerga como o pastor dele. Você já é isso para ele. E aí eu entendi que se Deus tinha me chamado, era para ser eu. Um eu melhor, claro, mas eu. Se fosse para ser extrovertido, expansivo, magnético, era mais fácil Deus ter chamado outra pessoa. Mas Deus me chamou o Douglas, porque ele queria um Douglas para cuidar das pessoas que ele tem para o Douglas cuidar. E isso vale para você que está me ouvindo. Eu sei que muita gente que me segue também é muito interessado por livros, por estudo, e eu te digo, existe esperança para os pastores mestres. E eu hoje sou prova disso. Você não errou em estudar demais, você não leu o livro demais, você só se preparou para o que Deus te chamou. Há esperança para nós. Foi assim que eu cheguei até aqui. Hoje sou pastor, plantando uma igreja aqui em São Paulo, que me traz muita alegria, que é o espaço que eu amo estar todos os domingos com pessoas que Deus está enviando e estão se encontrando naquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu espero mesmo que meu relato, de alguma forma, tenha te ajudado de alguma forma. Que tal compartilhar a sua história aí nos comentários também? Você que é pastor, quais foram as suas crises e como foi a sua jornada? Você passou por isso também? Conhece alguém que poderia ser ajudado com esse vídeo? Que tal mandar para ele? Se você gostou, você já sabe, é só deixar o like, se inscrever se você não é inscrito, e eu te espero aqui no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.